Salve, salve pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui, professor Marcos Paulo, professor de redação, português e literatura. Já quero adiantar que é um prazer estar aqui dando aula para vocês. Iremos trabalhar aqui nesse ano questões gramaticais, aí se você, para que você possa escrever melhor de acordo com a norma culta e também literatura. Então vai ser um prazer aqui trabalhar com vocês nesse projeto. Bom, hoje eu quero falar um assunto muito importante e que eu percebo que os alunos erram muito. E por quê? Porque eles não têm técnica, não têm meios, eles acham que podem resolver essa questão gramatical apenas gravando, apenas gravando sem entender o que é aquilo. E o assunto de hoje, eu já vou abrir aqui, deixa eu diminuir meu tamanho, é acentuação gráfica. Quando eu era mais novo, eu era aluno, né? Eu fui fazer o Enem, ou vestibular, não importa o que você vai fazer de redação, eu achava que não existia regras para acentuação gráfica. Eu simplesmente pensava que a forma de você conseguir ter uma boa acentuação gráfica e não errar nenhuma era simplesmente você gravar tudo aquilo. Então, para mim, a única fórmula mágica de você ali, realmente uma fórmula mágica, era você ler e decorar tudo aquilo. Isso é possível? Até é, mas é um trabalho muito longo e você não consegue entender a lógica por trás disso. E aí comigo acontecia o seguinte caso, eu vou dar aqui um exemplo e depois a gente vai retornar, depois que a gente entender a lógica daquilo, você vai compreender o que eu quero dizer com esse exemplo aqui. Eu tinha muita dúvida. Para mim, eu falava assim, pô, mas a acentuação gráfica não tem lógica. Por que não tinha lógica? Primeiro, o que é acentuação gráfica? A acentuação gráfica eu coloco em determinadas palavras, na tonicidade delas eu coloco um acento gráfico. Só que em outras não. Então isso para mim já não fazia lógica. Se a parte mais tônica da palavra, ou seja, aquela parte que eu tenho um som maior, né, como se fosse assim, ó. Vamos imaginar a palavra Marcos. Meu nome é Marcos, acho que eu já falei. Se eu falasse a palavra Marcos, qual que é a parte que tem maior tonicidade? Como se fosse assim, ó. Marcos. Então aqui você já sabe que a maior tonicidade está na primeira sílaba. O meu nome é uma paroxítona. Então eu pensava, então por que o meu nome não tem acentuação gráfica? Se sempre quando eu tenho o acento gráfico, eu tenho na maior tonicidade. E isso para mim não fazia sentido. Eu achava que meu nome tinha que ter acento gráfico aqui. Eu achava que todas as palavras da língua portuguesa, na parte que tem essa sílaba tônica, ela teria. Mas não, eu tenho uma série de regras. Aí beleza. Eu entendi que não são todas, né, tônicas que tinham esse acento. Então eu comecei a gravar, falei, vou gravar e tá tudo certo. E aí aconteceu uma outra questão comigo. Deixa eu apagar isso aqui, que foi essa aqui, ó. A gente tem uma palavra, tipo a palavra história. Ó, história. Depois eu vou voltar. Então tem a palavra história. A palavra história ela tem essa acentuação gráfica, só que eu não sabia qual era a regra. E aí tem uma palavra derivada dessa aqui, que é a palavra historicamente. Historicamente. Ora, aí eu pensava assim, pô, se história tem acentuação gráfica, historicamente também tem. Aí eu ia lá e colocava aqui, ó. Lembrando que esse aqui tá certo. Esse aqui está errado. Mas eu quero que você entenda a lógica e qual vai ser o caminho que eu vou seguir aqui com você para que você consiga. E se você quiser fazer um concurso público, você também entender essas regras, mas também escrever corretamente. Eu corrijo muitas redações toda semana. E um dos principais problemas, até para quem compreende bem a norma culta da língua portuguesa, é a acentuação gráfica, porque as pessoas não param e tentam conhecer essas regras. Eu facilitei isso aqui ao máximo para vocês, tá? Ao máximo. Então, o primeiro objetivo é já você compreender e entender o que tem por trás da lógica. Porque até faz sentido um aluno ele colocar a história com acento e historicamente com acento. Eu vejo isso direto. Porque ele entende assim, pô, se história tem, historicamente que vem de história, também tem. Mas não é o caso, tá? Então,
É basicamente isso que a gente vai ver. Entender essas regras, entender o funcionamento e para que a gente possa seguir essas regras da norma culta, que é o que é pedido nas nossas provas, né? Beleza? Então, sem mais, eu já gosto assim, sempre iniciar com um conceito básico, porque o óbvio tem que ser dito. Às vezes, português é um pouco parecido com matemática. Eu preciso entender, eu preciso, melhor, retornar lá ao início para depois ir para o mais complexo. Às vezes, tu está com um problema lá em matemática, mas o teu problema é porque você não sabe a ordem sei lá, como é que eu falo? Das operações, né? Às vezes está começando com mais, mas deveria ter feito o multiplicar e o dividir, não é? A mesma coisa em português. Por exemplo, esse erro que eu coloquei aqui, esse erro não, esse desvio, porque na língua a gente não fala erro, não está errado, mas quando eu peço a norma culta, de fato, de acordo com a norma culta, aquilo ali não é o adequado, tá? Então, quando você tem esse desvio aí do historicamente, isso aqui é claramente um desvio que ele ocorre por conta de um desconhecimento que a gente tem lá do início, que a gente aprende lá com a tia Teteca, lá no nosso Fundamental 1. E é por isso que eu sempre começo com base forte, a gente entender, e para alguns isso vai ser muito simples, mas depois é super necessário. Então, a gente começa aqui, já a nossa aula, com o que eu chamo de base forte. Antes, o que a gente vai aprender hoje? Ó, primeira parte, tonicidade. O que é a tonicidade? Essa aqui é a nossa base forte, porque não tem como eu iniciar sem falar disso, sendo que frequentemente eu vejo esse erro aqui. Ó. Isso aqui é um erro de tonicidade, sabia? Eu vou passar para você em breve, fica tranquilo. E segundo, e mais importante, são as regras de acentuação. Então, se você vai fazer algum tipo de vestibular que tenha essa ênfase na gramática, você precisa também gravar. Se você vai fazer redação, você precisa gravar. Eu tive um aluno que ele não tirou 1000 por conta de acentuação gráfica. Então imagina aí, ó. Ele poderia ter tirado 1000, não tirou por conta disso e acontece. Passou na medicina, tudo do céu. Não importa. Bora lá. Primeira parte que eu falei para vocês aqui, ó. Base forte. Por que base forte, cara? Porque isso aqui é o que a gente aprende lá no ensino fundamental. É a gente entender primeiro o que é tonicidade. Eu preciso saber o que é isso. Tonicidade. Como eu já falei para vocês, toda palavra ela tem uma sílaba mais forte, que a gente chama de sílaba tônica. Vamos imaginar aqui essa palavra. A palavra, o meu nome, que eu já tinha falado para vocês. Eu vou colocar outro. Vou colocar essa palavra aqui. Casa. Você tem que procurar qual é a sílaba mais forte, a sílaba tônica da palavra casa. Casa, casa. Quando eu era mais novo, eu tinha muita dificuldade em descobrir qual era a palavra tônica. Desculpa, qual era a sílaba tônica. Eu tinha muita dificuldade. Aí, um dia, um professor meu, ele me ensinou uma técnica muito boa. Muito boa. Vou até colocar essa palavra aqui também. Técnica. Uma técnica muito boa. Que era o seguinte. Eu não consegui, não sei, era uma questão fonética minha, que depois, felizmente, virou algo natural. Mas quando eu era mais novo, eu não conseguia. Aí vai que você tem essa dificuldade. Aí ele falou o seguinte: Marcos, tu pega e tu grita no portão. Como assim? Tu grita no portão a palavra que. Você vai perceber qual é a mais alta. Por exemplo, ó, vou gritar no portão a palavra carro. Carro! Carro! Qual que é a maior? Qual que tem a sílaba tônica mais forte? Ó, aqui. Essa aqui é a sílaba tônica. Beleza? Vou gritar no portão a palavra casa. Casa! Casa! Se você for reparar, ó, quando a gente tem aquele gráfico, aquelas ondas sonoras, ficaria assim, ó. Casa! 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 Entendeu? Então, a sílaba tônica seria essa aqui. Agora, técnica. Técnica é uma palavra polêmica, porque esse T aqui, a depender do autor, ele vai falar que é um pouquinho diferente, mas tá tudo certo. Ó, agora vamos gritar a palavra técnica. Técnica! Técnica! Tu reparou? Qual foi a palavra mais forte? Qual foi a sílaba tônica mais forte? Essa primeira aqui.
E aí, o que você vai entender? De acordo com as regras... Deixa eu colocar só mais uma, já que eu coloquei uma paroxítona, uma proparoxítona, vamos colocar também uma oxítona. Ó, essa aqui. Café! Café! Qual que foi mais forte? A última. Ó, essa aqui foi mais forte. Ou seja, a sílaba tônica é essa aqui, tá? Em café. Por que eu tô falando isso para você? Porque é fundamental. A acentuação gráfica, ela só ocorre na palavra tônica. A acentuação gráfica só ocorre na palavra tônica. Ó, faz aí, com historicamente. Pausa o vídeo. Pausa o vídeo e faz. Vai lá, pausa. Me fala qual é a sílaba tônica de historicamente e por que tem um acento no O. Beleza? Vai, faz. Entendeu? Pausou o vídeo? Vou ficar parado aqui. Historicamente! Historicamente! Ué, por que o acento tá no O? Por quê? E o cara colocou o acento aqui? Cara, tá errado. Aí ele vai e me fala. Esse era eu, né? Aí ele vai lá e fala que a língua portuguesa não tem lógica. Ele que não tem lógica. Ele botou o acento gráfico onde sequer tem. Ele colocou no local que sequer tem a palavra tônica da sílaba. Então tá errado. Tá vendo? Por isso que eu falo, a base é muito importante. E eu não estou falando isso aqui de aluno. Aluno, não existe aluno ruim, mas vamos dizer assim, um aluno que não se dedica. Eu estou falando que se dedica. O aluno que tira 960, 920, 940 na redação do Enem, mas às vezes ele não lembra daquela regra lá. Então é por isso que eu venho aqui no início. Tu tem que saber, você tem que saber tonicidade. Se você não souber, você vai cometer esse tipo de erro, tá? Então, ó, já entendeu primeiro. Ó, e isso aqui, sem brincadeira, de erro de acentuação gráfica, assim, vamos falar de aluno, assim, de medicina, aluno que, pô, tá querendo muito, eu vejo direto. Eu vejo direto, tá? Então esse aqui você já não vai cometer mais, tá? Já deixamos aqui para trás, ó, o primeiro problema, só com a base lá que eu falo de você, para vocês. Ok, continuando aqui na tonicidade, de acordo com a tonicidade, nós temos organizações que a gente chama onde ocorre essa sílaba tônica. E isso é muito importante em relação às regras da acentuação gráfica. Se você não sabe o que é uma oxítona, ou uma proparoxítona, ou uma paroxítona, que parecem três palavrões, você não consegue entender as regras, porque as regras elas ocorrem de acordo com o quê? Com a tonicidade, porque a acentuação gráfica é o quê? Tonicidade. Então, se você não entende isso, você vai ter as regras. E aí você já vai cometer um erro básico lá que eu te mostrei mais para trás. Ok? Então, tem que saber a tonicidade. Não adianta correr, não adianta reclamar. Não pula esse vídeo. Beleza? Vamos lá. Oxítonas. O que são as oxítonas? Ah, eu tô de saco cheio já disso. Sei. Eu também tô. Brincadeira. Oxítonas. Na oxítona, ó. O zoom aqui maneiro. Bota um zoom, bota um zoom, tá vendo? Ó. A sílaba tônica, ou seja, o que é a sílaba tônica? Já sabe. É a sílaba mais forte, é a última da palavra. Então, tem uma palavra, quando a sílaba tônica estiver na última, na última, na última parte da palavra, na última sílaba, eu tenho uma oxítona. Olha aqui. O café, que eu já falei para vocês. Maracujá. Ó. Maracujá. Aqui, esse aqui é o último. Esse aqui eu já fiz para vocês. Vou fazer de novo não, tá? Eu sou assim. Recompor. 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 Ó, aqui. Tá vendo? Essa aqui é uma oxítona. Beleza. Paroxítona. Se na oxítona é a última, na paroxítona é a penúltima. Tá? Aqui. A sílaba tônica. Eita. A sílaba tônica é a penúltima. Olha o exemplo aqui. Cadeira. Cadeira. Ó. Aqui está a sílaba tônica. Caráter. Caráter. Aqui está a sílaba tônica.
Ficaria tipo assim, esse aqui. Caráter. Se você pegar um aplicativo que passa ondas sonoras, você vai ver, vai ficar caráter, caráter. É porque eu tenho um aqui na minha frente. Na gravação, eu tô ficando viciado nisso. Na gravação fica mostrando as ondas sonoras. E só com isso você já consegue ver onde está a tonicidade. Isso é muito louco, isso é muito louco. Aqui é meias. Cara, vamos tirar isso aqui que tá horrível. Ei, tira, tira, tira. Ô, tu maluco? Faz o negócio direito, maluco. Ô, extensão. Beleza. Oxítona é a última. Paroxítona é a penúltima. E por fim, aqui sobre tonicidade. Vai, sobe, 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 para não atrapalhar. Sobre tonicidade, as proparoxítonas. A sílaba tônica nas proparoxítonas, ela fica onde? Na última, penúltima. Show? A tonicidade, tá? Na última, penúltima. Por exemplo, ó. Lâmpada. Lâmpada. Reparou? Ai, professor, eu vou ter que fazer isso no dia da prova? Faz, pô. Faz pensamento. Faz pensando, Rafael. Ouviu? Viu? Não me ouviu? É, eu tava falando sílaba. Sílaba. É que eu tô olhando aqui o som, eu fico olhando. Que aí, ó, ele faz assim mesmo. Eu sou meio maluco, tá ligado? Né? Conheceu hoje. Ó. Sílaba. Sílaba. Ficaria assim. Deixa eu marcar aqui pra você. Ó, esse aqui. Rapaz, eu tava com fome hoje, hein? Meu Deus. Metafísica. Metafísica. Ó, a sílaba tônica tá aqui. Spoiler, spoiler, spoiler dos próximos segundos. Você reparou que nas outras palavras, quando eu tinha aqui as sílabas tônicas, ó, tudo marcadinho. Aqui, por exemplo, no oxítona, café é acentuado. Maracujá é acentuado. Recompor não é. Aí, paroxítonos, cadeira não é acentuado. Karatê é. Agora aqui nas proparoxítonos, tu reparou que todas as sílabas tônicas nas proparoxítonas foram acentuadas? Aí, ó, isso aí já é uma regra já. Depois eu te explico. Aqui, ó, já partimos pro próximo ponto, já que eu já tô falando de regra, eu sou muito ansioso. Eu sou ansioso, eu dou spoiler o tempo todo, eu sou muito ansioso. Entendendo essa parte aqui que eu chamo de base forte, que é fundamental, a gente já pode ir para o segundo ponto, que acaba sendo mais importante, que são as regras de acentuação gráfica, tá? Então aqui, ó, regras de acentuação gráfica. Ó, eu vou facilitar a tua vida. Eu sempre gosto de esquematizar. Eu pego a regra e vou criar um modo de facilitar, porque eu sei que tu tem muita coisa para estudar. E português é cheio de regra. E quando tem regra, aí vem a regra e depois vem a exceção. Então a gente vai trabalhar a acentuação gráfica da seguinte maneira. Eu tenho na acentuação gráfica 8 regras. Bota na tua cabeça. Guarda isso. 8 regras. Ok? 8 regras. Tá? Beleza. O que são essas 8 regras? Eu tenho 4 gerais mais 4 especiais. Especiais é como se fosse uma exceção à regra, né? É como se fosse. Você vai entender. Então, você entendendo o que é tonicidade, entendendo o que é uma oxítona, uma paroxítona, uma proparoxítona, e compreendendo essas 8 regras, você nunca mais vai errar nada de acentuação gráfica. Questão de concurso, escrita, vai se tornar algo natural. E quem fala aqui é alguém que tinha como a acentuação gráfica como uma grande inimiga, porque eu não conseguia compreender a lógica daquilo, tá? E nem sempre sempre vai ter lógica. Acho que nem sempre, porque a gente está falando de uma norma que foi criada para ser padronizada, de um português, de uma regra que foi feita no português europeu, e a gente às vezes fala de outro jeito. Então, mas em acentuação gráfica eu tenho sim regras que são lógicas, são lógicas.
Tem lógica, tem lógica. É chato porque algumas coisas eu tenho que gravar, né? Eu tenho que gravar. Por exemplo, o que eu tenho que gravar? Ó, deixa eu apagar isso aqui porque já tá ali em cima, tá? Esse material aqui vai estar para vocês, tá bom? Já mandei já para Vivian. Vocês terão acesso a esse material que eu fiz com muito carinho, meio que dormindo. Sim, mas fiz. Vamos lá. O que você vai ter que gravar em regras? Primeiro, nas oxítonas, ó, esse final aqui, eu facilitei tua vida. Eu sou quase um pai para vocês. Ó, eu sou novo, mas eu sou quase um pai. Ó, grava essa galerinha aqui, ó. A, E, O, E, em. A, as, es, os, E, ens. A, as, es, os, E, em. Fica em frente o espelho falando. A, as, E, es, os, em, ens. Eu gravei assim, ó. A, E, O, em. A, E, O, em. A, E, O, em. E fica assim, você vai entender. Beleza. Depois dessa maluquice toda aí. Eu sei que a maioria aqui é do Nordeste, né? Eu sou carioca. Ah, meu irmão, o que deve estar chiando o teu coisa aí, tu não tá ligado, né? Que sotaque do caramba, irmão. Eu chio muito. Tem vez que dá até um assobio. De tanto que eu chio. Cara, carioca chia muito, eu nem percebo mais. Vocês vão ver mais. Essa panela de pressão, né? Mas eu adoro o sotaque nordestino, sotaque carioca. Também adoro. É isso. É meu jeito de ser, meu jeito de falar. Bom, palavras oxítonas. Eu vou acentuar as palavras que terminam em a, as, es, os, em e ens. Ok? Então tu viu? Por isso que a palavra aqui, ó, volta, volta, ó. Por isso que a palavra café está acentuada. Por isso que a palavra maracujá está acentuada. Por isso que a palavra recompor não está acentuada. Porque a palavra recompor terminou com OR. Então, OR eu não acentuo. É uma oxítona. Termina com A, E, O, em. Acentua. Não termina, não acentua. Acabou. Acabou. Tem que gravar isso? Tem. Tem que. Tem que. Assim que eu falo. Tem que gravar. Ok? Beleza. Ó, um ponto interessante. Quando a gente vai utilizar a colocação verbal, desculpa, pronominal, eu acentuo aqui, ó, quando termina em a, e ou o. Por quê? Porque isso aqui, ó, amá-lo, ó, amá-lo, vamos botar aqui, amá-lo, amá-lo, ó, estação, é estação. Isso aqui é uma palavra. Isso aqui é outra palavra. Ok? Qual é a sílaba tônica de amar? A, amar. Sílaba tônica é a última. Então é uma oxítona. Termina com A, termina com A, termina com A. Então acento A. Então tá vendo? Por isso. Ó, dizê-lo. Ó, dizê-lo. Ó, dizer é uma palavra. O lo é um pronome. Outra palavra. Dizer, dizer. Ó, a tonicidade tá na última palavra. Termina com A, E, O ou em. Sim, então tem acento. Beleza? E aí, ali, ó, mesma coisa. Você tá ligado, já entendeu, né? Beleza. Vi aqui as regras das oxítonas. Nas oxítonas você nunca mais vai errar. Agora a gente vai partir para a regra número 2. Paroxítonos. Ó, o que eu falei para você, ó. O que eu te falei? O que eu te falei? O que eu te falei aí sobre gravar essa... Ó, eu não, vou até subir para você ver. Não acentuo, desculpa, eita, volta tudo. São acentuadas as não terminadas em A, E, O, em. Entendeu o que eu quis fazer com você? Para te facilitar a tua vida. Eu, eu vou, ó, são acentuadas as que não terminam em
A, E, O, em. Ok? Essa é uma regra geral, depois vai ter uma regra especial. Meyer. Meyer. Termina em A, E, O, em. Não. Er. Não terminou. Er não é E. Ó, não fuma, pelo amor de Deus. Então eu acentuo. Ok. Ônus. Ônus. Termina em A, E, O, em. Não. Então acentuo. Por exemplo, aqui a mesma coisa. Bônus. Termina em A, E, O, em. Então acentuo. Tá vendo? Ela é uma paroxítona. Por quê? Por que ela é uma paroxítona? Porque a sílaba tônica ela está aqui, né? Bônus! E terminou com o S, tá? Não terminou com A, E ou OS. Beleza? Ok. Regra número 1. Oxítonas. Acentua as terminadas em A, E, O, em. Isso é o plural, né? Está ligado? Paroxítonas, eu vou acentuar as que não terminam em A, E, O, em. Beleza? Vamos agora para a terceira regra geral. Palavras proparoxítonas. Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Ponto. Todas as palavras proparoxítonas são aceleradas. Ponto final. Ah, professor, qual a lógica dessa regra? Eu vou te explicar. Quando a ideia foi, quando foi se pensar nessa acentuação gráfica, um pouquinho de história. Pensaram, pô, nós vamos colocar uma marca de acento gráfico em algumas palavras. Aí, beleza. Qual tipo de palavra? Qual palavra que a gente vai colocar? Então, a gente vai colocar no grupo que tiver menor quantidade de palavras. Na língua portuguesa, o grupo que tem maior número de palavras são as paroxítones. Se você parar para pensar, aí, pensa em 5 palavras. A maior parte vai ser uma paroxítona. Por exemplo, carro, eu coloquei casa, Marcos, Ana. Você vai ver que a maior parte ela está no conjunto de paroxítona. Por exemplo, deixa eu pensar aqui. Computador? Não. Tênis, viu? Já consegui. Então, se você for pensando as palavras, você vai ver que a maior parte ela pertence a esse grupo, ok? Então, o que eles pensaram? No grupo que eu tenho menor, que são os proparoxítonas, todas essas palavras serão acentuadas. Por que isso? Porque uma norma padronizada ela é algo posto e acabou. É isso. Você tenta ter uma lógica para aquilo. Tanto que tivemos recentemente uma reforma, tivemos mudança na acentuação gráfica e que foi. E é isso. E é isso. Senta e chora. Senta e chora. Só tem uma opção. Estudar. Tá? Ou é isso, ou. Não sei. Eu digo que o ensino salvou minha vida, né? O que eu pude conquistar foi estudando, então. É isso. Vamos ver aqui. África. África. Ó, essa aqui é a sílaba tônica. Então, ela é acentuada. Tá bom? Pudéssemos. Aqui é a sílaba tônica, ela está acentuada, tá? Lâmpada. Isso eu já falei com vocês que vai ser a sílaba tônica. Beleza? Regra 1, 2 e 3. Totalmente a ver com o que nós estudamos aqui sobre a nossa base forte. Ok? E vamos partir aí para a última regra geral também, que é bem interessante. Monossilábicos tônicos. O que é um monossilábico? Monossilábico. Quando eu só tenho uma sílaba, né? Se eu só tenho uma sílaba, sabe? Se ele é tônico, ele tem o quê? Tonicidade. Monossilábico. Então a gente vai acentuar essas palavras apenas as terminadas em A, E, O. E, ó, parecido com alguma coisa? Ó. Só tira isso aqui, ó. Tá vendo como é fácil?
Pô, essas quatro primeiras regras, você só precisa lembrar. A, E, O, em. A, E, O, em. Chegou na tônica. A, E, O. A, E, O. A, E, O. Tá vendo? A, E, O, em. Ah, em uma eu acentuo A, E, O, em. Na outra eu não acentuo, acho que tem A, E, O, em. Tá vendo? Foi. Fácil ou extremamente fácil? Muito fácil. Tá ridículo. Tô até com vergonha de falar isso. Ah, isso aqui tá muito óbvio. Muito óbvio, muito fácil. Mentira, não é fácil não, mas eu tenho que falar que é fácil porque não vai se desesperar. Se ele é só desesperado, eu não vou ficar falando as coisas do maluco. Tá. Eu acentuo as que terminam em A, E, O. Pá, Pé, Dó. Pronto. Vimos aqui já as quatro regras gerais. Então vamos agora para a língua. Tu sabe que na língua portuguesa sempre tem assim. Eu tenho uma regra, aí depois vem a exceção. Por isso que eu falei, são 8 regras. 4 regras gerais e 4 regras especiais. Então vamos agora para a parte um pouquinho mais complicada, que a gente tem que raciocinar um pouquinho mais. Mas tenho certeza que para vocês não vai ser diferente. Quer dizer, tenho certeza que para vocês não vai ser difícil, né? Bora lá, regras especiais. Chama na regra especial. Agora vem a brincadeira, hein? Fica atento, porque. Primeira, ditongos abertos. O que é um ditongo? Aqui, ó. Conto. O que é isso aqui? Duas vogais. São acentuadas as oxítonas. Ó, eu acentuo esse EI, EL e OI quando eles são oxítonas e monossílabas. Ok? Oxítonas e monossílabas. Oxítonas e monossílabas. Tá? Aqui. Anéis, céu e herói. Beleza? São oxítonas ou monossílabas. São oxítonas ou monossílabas. Mas tem atenção isso aqui, ó. Eu vejo direto as pessoas vendo essa palavra aqui, ó. Direto. Pelo novo acordo, olha o novo acordo aí. São acentuados os distongos. El e oi. Não são, na verdade. Que antigamente era, se você for ver, ideia é uma paroxítona. E o que eu falei para vocês? Que eu acentuo ditongos abertos, que são o quê? Oxítonas e monossilábicos. Então a palavra ideia, que o aluno vem e escreve assim, ó, não tem mais acento. Antigamente tinha, né? Aí veio o novo acordo e retirou esse acento. Então agora não tem mais, tá? Então não tem mais. A ideia e a assembleia não tem mais o acento aqui, ó, nesse não tem. Não tem. O acento continua apenas esse ditongo aberto ei, eu e oi, apenas nas oxítonas e no monossilábicos. Beleza? Você não vai errar isso aqui não. Eu como eu gravava as palavras, então eu já sabia que ideia não era acentuado. Por quê? Não sei. Só não é, bicho. Só não é. Não sei. Não me pergunto. Assim eu era, né? Agora eu tô aqui te explicando que não é acentuado porque é uma paroxítona. Se fosse uma oxítona ou um monossilábico, seria, tá? De acordo com a regra. Mas aqui não é. Ponto. 6. O 6 é, o cara é muito importante. O 6 é muito importante. Ó. Eita, 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 eita. Eu acentuo nessa regra especial as paroxítonas que terminam em ditongo. O que é um ditongo aqui, ó? Olha o encontro aqui, ó. Ponto de vogais. Ó. Órgão. História. Então, presta atenção. Na regra geral, as paroxítonas que são acentuadas são as que não terminam em A, E, O, em. Exceto o ditongo, porque isso aqui é uma regra especial. Então, se eu tiver aqui uma palavra paroxítona que termina em ditongo, ela é acentuada, tá? E aqui é um dos principais casos que eu tenho de acentuação nas paroxítonas. Tá aqui, ó, por exemplo, a palavra história. Ixi. Olha aqui o ditongo. Tá vendo? Terminou em ditongo, eu tenho acento.
Ok? Essa regra é muito importante. Muito, muito, muito importante. Muito. Você está mexendo no celular, larga o celular agora e volta aí para você entender perfeitamente, tá bom? Paroxítonos terminados em ditongos, eu faço essa acentuação gráfica. Falou? Show. Pode deixar isso aqui. Penúltima regra. Tá acabando, hein? Vai. Não desiste, não desiste, continua aqui com a gente. Que essa parte que pode diferenciar o que você vai ter, às vezes, de um 880 para o 920, ou do 960 para o 1000, imagina. Ou às vezes uma questão a mais que você acerta no seu vestibular por conta disso, é o que tira, né? O que diferencia uma questão, muda tudo, literalmente, muda tudo, muda tudo. Sétima regra, terceira regra especial aqui, quando a segunda vogal do hiato for I ou U, o que é um hiato? O hiato é isso aqui, ó. Já tem ali o exemplo. Por exemplo, olha a história. Em história, em história, tu repara que o I e o A estão juntos? Aquilo ali é um ditongo, tá? No hiato, de maneira bem esdrúxula, o hiato, no hiato, a vogal fica separada na nossa separação silábica. Olha ali, ó. Sa, I, da. Ó. Repara, presta atenção. Repara. Ó, ó, ó. Ali em história, tá junto. Aqui em saída tá separado, tá? Então, quando a segunda vogal do hiato for um I ou tônica, a gente acentua, que nem saída, ó. Saída. Ou saúde, ó. Saúde. Aí eu tenho a situação gráfica. Cara, olha o português, ó. Exceto se houver o NH, por exemplo, rainha. Aí eu não tenho acento. Que saco, professor. Meu Deus do céu, cara. Isso é muito chato. Mentira. Ó, rainha, exceto. E também tu não acentua, ó, as formas verbais. Lê e crê. Um bicho coloca aqui, ó. Errado. Não pode. Beleza? Para finalizar aqui, a última regra especial é também uma que eu vejo frequentemente, né? Em relação, é muito comum essa última regra aqui, porque as pessoas, né, acabam desconhecendo e é uma regra diferencial, é uma regra especial que meio que foge à regra, né? Eu chamo de regra, mas é como se fosse uma exceção. A gente vai chamar de regra especial e é muito importante e pegadinha de prova direto. Então, para finalizar, acentos diferenciais. Acentos diferenciais. Tá? Tem a ver com a pessoa do verbo. Tem a ver com a pessoa do verbo. Né? A pessoa, se é no plural, se é no singular. Né? Por exemplo, esse aqui é direto. Tem, o verbo tem. Quando ele está no singular, eu não tenho acento. Tá? Quando ele está no plural, eu tenho. Ó. Ele tem, eles têm. Acento diferencial. Beleza? A mesma coisa os outros. Ó. Ele contém e eles contêm. Aí tu se pergunta, por que que tem não tem acesso, não tem acento, e por que contém tem? Hein? O que consegue me responder? Baseado na aula de hoje, alguém consegue me responder por que que o tem não tem acento e o contém tem? Ó, eu vou te responder. Presta atenção. O contém, contém oxítono. É um oxítono. Ok? O tem, monossilábico. Qual é a regra do monossilábico mesmo? Para ter acentuação gráfica? Esqueci. O que é, professor? Olha aí. Olha aqui, volta aqui. Esquece tudo, né? Para com isso. Ó. Tem em aí? Tem em aí? Não. Ó. Agora olha.
das oxítonas. Foi a primeira regra. Já esqueceu, né? Tem aí? Tem. Então é por isso que o contém tem acento e o tem não tem. Porque aí eu tenho um aluno que vai lá e coloca assim, ó. Não, é errado. Ok? No plural fica parecido, tá bom? No plural fica parecido. Ok. Contém. Aí eu coloco o acento, acentuação gráfica. Beleza? A mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa no intervém. Ó, mesma coisa. Aqui também, mesmo caso, no intervém. E seus derivados, tá bom? É um acento diferencial. Se você não usar, vai ser um erro de acentuação gráfica, um erro de concordância verbal, mas vai ser um erro, um desvio, né? A gente pode dizer assim. B. Intensidade. Aí, ó, só diferença de um verbo, ou e por, tudo certo. De timbre, né? Ele pôde e ele pode também a mesma coisa. É isso. É isso. 8 regras que você aprendeu aqui comigo, tá? Aqui só tá repetindo, ó. Só tá repetindo a mesma coisa. 8 regras que você aprendeu comigo. Você aprendeu que nas palavras oxítonas nós acentuamos as que terminam em A, E, O, E e seus plurais, tá? Então eu vou acentuar maracujá, Taubaté, dominó, armazém, parabéns. É isso. Também. As pessoas têm uma mania de não acentuar o também. Nossa, aqui, ó, também, ó. Era para colocar isso. Também. Oh, porém. Tá vendo? É daí que vem. Não fuma, não. 2. Nas palavras paroxítonas são acentuadas as não terminadas naquela mesma sequência. Ó. A, E, O, E, N. Gravou essa aqui, ó, que já tem praticamente as 3 primeiras regras. Porque a regra número 4, ó, eu vou acentuar as terminadas em A, E, O. Eu só tiro A, em. Tá vendo? Por isso que o tem lá não é acentuado. E por fim, nas proparoxítonas, todas são acentuadas. Primeiras 4 regras, moleza. Moleza, mamão com açúcar. Molezinha, molezinha. Aí vem o problema, né? Que são os casos especiais que eu te ensinei, um por um. Primeiro caso especial, de tongos abertos, ei, oi, são acentuados os que são oxítonas e monossílabos. Tá aí o exemplo. Te falei do caso especial de ideia. Por que ideia não é mais acentuado? Porque é uma paroxítona. E eu só acentuo os ditongos abertos ei, el, oi, se ele for oxítonas ou monossílabos. E aqui, regra número 6, a mais importante que eu falei para vocês. Eu acentuo o quê? As paroxítonas terminadas em ditongos. Isso é importante, tá? Tipo órgão e história, que vocês usam muito na redação. E aí tem uma exceção, porque português é maravilhoso, ele quer te desafiar e ele te desafia. Rainha e ONH. E botei aqui uma pequena observação 2 sobre o leem e creem, que vocês têm mania de colocar aqui, ó. Não, não coloca. Para finalizar, os acentos diferenciais, ter, vir, derivados, aí você entendeu? Tem, contém. Tem essa diferença aí de pessoa quando eu estou no plural ou quando eu estou no singular. A mesma coisa aqui parte para intensidade, por e por, verbo ou preposição e, por fim, de timbre, pode e pode. Então, ó, foi isso que você aprendeu hoje. Você aprendeu sobre tonicidade e regras gerais de acentuação gráfica. Espero que você tenha entendido, compreendido bem essas regras e já pode partir para a escrita e pensando, começa a entender o que você está escrevendo. Ah, essa palavra é uma proparoxítona. Para e pensa, aí vai, faz a tonicidade dela, vai, grita no portão. Ah, é uma proparoxítona, então tem acento. Ah, ela é uma paroxítona terminada em um ditongo, então tem acento. Ah, não, essa aqui ela é uma oxítona que termina em OR, então não tem acento. Não, essa aqui é uma paroxítona que termina em um ditongo, então tem acento. É isso que eu quero. Você vai escrevendo e já começa a raciocinar, porque não tem jeito. Quem alcança um bom resultado, alcança porque teve técnicas. É ter
técnicas. Não tem jeito, não é a gente simplesmente ir no escuro. Quem vai no escuro não chega a lugar nenhum, tá? Só chega quem tem técnicas para tudo na sua vida, tudo, tudo. Português, matemática ou a sua vida no futuro, você tem que ter sempre técnicas. Foi um prazer dar essa primeira aula para vocês e em breve teremos mais aí dicas gramaticais. Um grande abraço e até semana que vem. Semana que vem já tem a próxima, já a primeira aula de literatura. Valeu, até já, gente. Tchau, tchau.